Hoje é dia de ressuscitar, o dia de abrir os olhos espiritual. Igreja do Deus vivo, vamos acordar, vamos verdadeiramente nos posicionar, irmãos. Estão tentando calar os ciclos de oração nas igrejas. Mas para você ter ciclo de oração, você não precisa estar enfiado dentro de uma igreja se não quiser. Você pode fazer seu ciclo de oração em casa. Convida as vizinhas, convida as irmãs, convida até as ímpias e começa a orar em casa. Não se cale perante as críticas, não se cale perante as perseguições, não se cale perante a preguiça e não cruze os braços perante o sistema. Todo mundo está vendo o que está acontecendo com nossas crianças. Eu morro de medo. Eu tenho temor, porque são muitas vidas sendo massacradas por pessoas que podiam proteger. Se você puder orar pelas crianças, proteger suas crianças, amar suas crianças hoje, faça isso. Para amanhã não virar noticiário e a gente tá só lamentando. Eita, Deus poderoso, Deus soberano, Senhor dos exércitos. Hoje é dia 11/2/2026. Se aproxima aí a festa do inferno, essa carnalidade perversa, onde o mundo está preparado para a prostituição, para a bebida. E porque nós, igreja, não nos preparamos espiritual para destilar, para derrubar, para cessar as forças ocultas. Enquanto a sua perseguição for para comigo, o diabo está trabalhando a teu favor. Enquanto a sua crítica, a sua fofoca, seu julgamento for contra a minha pessoa, o inimigo está trabalhando na sua mente para te derrubar, para passar a perna no que é teu. Então hoje é dia de você se levantar. É dia de nós acordarmos. E para isso Deus levanta Pedro nessa geração de hoje. Deus levanta Paulo. Deus levanta Débora. Deus levanta Abigail. E Deus levanta José. Irmãos, vamos orar. Não deixe o mundo nos calar, mulheres de oração. 5 minutos que você orar, você clamar, você jejuar, você já tem feito um estrago no mundo espiritual, principalmente contra as trevas. Hoje Deus me deu o louvor 510, para que nós possamos estar orando, entoando ele durante 7 dias. Eu já fiz isso agora há pouco. Se você sentir de Deus, faça na sua casa. Entoe ele uma vez por dia. A hora que você tiver um tempo para Deus, diga: Senhor, vou estar entoando esse louvor 510, que ele é uma oração em ritmo de adoração, para que almas sejam curadas, para que vida seja alcançada, para que os meus sejam curados mentalmente, espiritualmente e corporalmente, em nome de Jesus. Para a glória de Deus, amém? O povo de Deus tem que ser unido. O povo de Deus tem que dar as mãos, independente de placa, independente de igreja, de cidade, de lugar. Eu vejo nos grupos as orações relativas, as exclusão. Separa, bode, porque ovelha que é ovelha anda unida na unção, na fé e na graça. Porque Deus sabe quem é no mundo espiritual e sabe quem é na terra. Glória a Deus. Eu convido você a se aleluiar, nos aleluiar com mais um pão diário neste dia chamado hoje. Aqui vos fala a sua amiga e irmã missionária Alessandra Rocha, menor da casa do Senhor, lavada e remida pelo Espírito Santo, porque eu não tenho medo daquele que pode matar o corpo, e sim daquele que pode mandar para o inferno. Jesus Cristo de Nazaré, o meu Pai, o meu provedor e o meu Senhor. Agindo ele, ninguém impedirá. A palavra que Deus colocou no meu coração se encontra em Atos dos Apóstolos,
capítulo 10, verso 39. Ainda no tema oração, onde muitas querem a oração, mas não querem se dar nem buscar a oração. Então, eu convido você a orar, a praticar, a viver e a sobreviver do combustível chamado oração. E levantando-se Pedro, foi com eles, e quando chegou, levaram ao quarto alto. E todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e roupas que Dorca fizeram quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelhos e orou. Então, voltando-se para o corpo, disse: Tábita, levanta. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Fala de uma discípula chamada Dorca, ou Tábita, por causa da origem do seu nome. Ela tinha 2 nomes, mas por causa de uma oração que ela necessitava, porque era uma mulher muito abençoada, que cuidava ali de um ministério como viúvas, órfãos, tudo passava pela vida dessa mulher. E chega um determinado tempo que ela falece, literalmente. Mas só que Jesus nunca deixa os seus sem uma providência ou sem uma intervenção do céu. E se dá a notícia que o apóstolo Pedro estava ali por perto. E mandaram chamar. E Pedro chega, sobe com ela para o quarto mais alto, porque o nosso socorro vem do céu, que é alto, não de baixo, e manda que muitos saiam do ambiente. O Senhor dos Exércitos, para falar contigo, Ele vai te separar de ambiente. Ele vai te separar de pessoas. Porque tem milagres que nem todos estão preparados para contemplar através da oração no momento. E Pedro, quando pede que muitos se afastem, coloca as mãos sobre a vida de Dorca e ela abre os olhos. Muitas estão como Dorca hoje, mortas, não literalmente, mas também espiritualmente. Come, bebe, anda, mas estão nadando na insatisfação ou até mesmo no raso, e não sabe discernir se é morte física, se é morte espiritual ou se é morte carnal. Mas eu lhe digo uma coisa perante o Senhor: quando você ora, o céu se abre. Quando você ora, o morto ressuscita. Quando você orar com excelência, com o coração limpo, com o coração cheio de brandura de Deus, porque a gente sente, irmãos, quando Deus está bradando no nosso ser. A gente sente quando a palavra de Deus começa a ter efeito na vida do ser humano. Pedro era um homem sujeito a qualquer carnalidade como nós. Mas ele, cheio do Espírito Santo, ora e Deus faz o milagre da ressurreição na vida de Dorca. O milagre que você espera pode ser para ressuscitar a bondade no teu coração, para ressuscitar a tua visão espiritual e não carnal, para ressuscitar o amor por Cristo, porque muitos estão trocando o amor por Cristo pelo amor do homem. Muitos estão deixando o verdadeiro Deus para ir em prol de um Deus oferecido. Então Dorca ressuscita. E o milagre acontece, corre a notícia em toda Jope. Vai correr a notícia que alguém morreu. E que você, chamada cristã ou cristão, vai ter que orar. E não deixe para orar quando o corpo estiver sendo oferecido dentro de um caixão para velar. Ore hoje,
pela vida daqueles que Deus te colocou no coração. Ore por uma boa liderança. Ore por uma boa liderança de ciclo de oração. Porque a gente fica à frente de um ciclo de oração, mas necessitamos também de oração. Porque nós temos que fazer a cobertura espiritual. Então vamos orar em nome de Jesus. Primeiramente eu oro pela minha vida. Como Jesus me ordenou todos os dias, eu me cubro com o sangue do Senhor. Eu estou debaixo do escudo do Senhor. Toda boca, toda língua perversa que se levantar contra mim, eu só entrego nas mãos de Deus e espero justiça. Que Deus vá ao encontro dos nossos inimigos. Que eles sejam visitados, transformados e mudados, se for assim a vontade do Senhor. Papai querido e amado, diante da tua presença que está nas minhas mãos, Pai, eu oro pelas vidas que estão mortas, que foram mortas por liderança ou vice-versa. Eu oro pelas vidas que foram malhadas na boca de pessoas que poderiam mudar a situação. Eu oro pela vida deste homem ou dessa mulher que deu a sua vida, Senhor, para abrir igrejas, para que vidas tenham vida e vida com abundância. Eu oro pela vida das nossas crianças, adolescentes, jovens. Quantas crianças, meu Deus, neste mundão afora não foram sacrificadas, sem conhecer nem que Jesus existia. Quantas crianças, meu Deus, estão sendo neste momento abusadas. Que o Senhor dos Exércitos acampe anjos. Guarda nossas crianças, Pai. Guarda os nossos jovens, nossos adolescentes. Coloca temor no coração, Senhor, das pessoas. Não deixe que a perversidade do mundo venha calando a nossa voz. Enquanto a igreja clama, busca, o inimigo recua. Porque a tua palavra diz que contra a igreja do Senhor Jesus o diabo não vai poder prosperar. Então nós temos que ser uma igreja armada, uma igreja unida, uma igreja arraigada no evangelho verdadeiramente de Cristo. Uma igreja que esteja apta para a guerra, porque Jesus de Nazaré, ele nos fez discípulo. Levante-se, irmãs, levante, igreja, acorda a igreja, para que o mundo seja saqueado e conheça que há um Deus soberano, que ele não perdeu o controle de nada. Pode alguém estar sendo morta ou morto neste momento, mas o Senhor ainda levanta apóstolos, pastores, ministros, intercessores, anjos, para que leve a vida. E somente uma oração mudou a vida de Dorca. Somente uma oração mudou a vida desta mulher que poderia ter paralisado a obra com seu luto. Mas o Senhor quer mudar cativeiro a partir da sua oração. Ore hoje sobre você mesmo. Decrete que você é aquilo que a Bíblia diz o que você é. Peça para o Senhor Jesus entrar com bonança no teu coração. Porque para interceder você tem que amar as vidas. Para orar pelas vidas você tem que amar as vidas. Para repreender o mal na vida das pessoas você tem que estar no azeite. Tem que fechar as legalidades. Tem que fechar as brechas. Tem que saber perdoar. Tem que perdoar para ser perdoado dia após dia em nome de Jesus. E onde você clamar, onde você chegar, pisar com a planta do teu pé, o inimigo tem que reconhecer que você carrega a luz do Espírito Santo. Soberano Deus e eterno Pai, amado e querido Jesus Cristo, eu oro, Senhor Jesus, de posse do teu nome, para que vidas agora tenham vida, para que pessoas sejam curadas mentalmente, sejam curadas espiritualmente. Vá removendo a cegueira, tirando a fraqueza, tirando a falta de fé, tirando, Senhor Jesus de Nazaré, a falta de buscar, de doar-se, para que Deus possa usar com excelência. Senhor Jesus de Nazaré, os teus dons estão aí para quem quer recebê-lo. Nos aperfeiçoa, nos mostre qual o melhor dom o Senhor tem para cada um de nós.
Grupo, posso orar por você. Que Deus te abençoe. Aquele que chama pelo meu nome, do pastor Elienoque, que tem feito um trabalho maravilhoso. Parabéns, pastor, com a sua esposa. Que Deus lhe abençoe. Cada componente desse grupo, dê o seu melhor. Ore pela sua liderança, ore pela sua igreja, ore pelas crianças do bairro, ore pelas viúvas, ore pelos idosos, aqueles verdadeiramente que têm honestidade, que são honestos. Oremos em nome de Jesus para que a guerra espiritual seja desfeita, irmãos. Igreja de joelho, nação caminhando de pé, igreja com as mãos abaixadas e o diabo avançando. Vamos orar em nome de Jesus. Comece consagrando sua casa, consagra a tua família, entrega a tua vida verdadeiramente ao Senhor. Sai do raso, entrega. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Verdadeiramente você está servindo ao Senhor? Você tem feito o trabalho de Dorca? Você tem feito o trabalho de Pedro? Deus pergunta para mim e eu pergunto para você. Se cada um de nós fizer nossa parte verdadeiramente, como diz as Escrituras, haverá ovelhas arrependidas, haverá cura e salvação, haverá libertação. Grupo Pão Diário, vamos nos levantar em oração. Vamos clamar o sangue de Jesus. Abrir propósito, campanha, usando a palavra de Deus sem duvidar no nosso coração. Não fique medindo quem deixa de ser ou quem é, porque enquanto você estiver medindo o seu irmão ou a sua irmã, Deus não trabalha na sua vida. O nosso Deus, Ele é justo e Ele quer hoje salvar, Ele quer curar. Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo. Só depende de mim ou de você acreditar. Os aniversariantes do dia, que Deus abençoe sua vida. Que Papai do Céu te cubra com sangue. Pede a Deus para converter tua língua. Ore por quem te persegue. Ore pelo fraco. Ore pelos gananciosos para que Deus arranque a ganância do coração. Ore pelos murmuradores para que o Senhor mude a palavra. Ore pelos cegos que têm olhos, mas não vê. Cegos espirituais, para cair dos olhos a escama, como foi com Paulo. E ore principalmente pela sua alma, em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor, como eu já falei. Eu estou me desligando de muitos grupos, para a glória de Deus. São 14 grupos de oração, intercessões, mas aquelas que recebem e que continuam no meu coração, eu estarei enviando o pão diário individual. Claro, para quem quiser e quem não quiser também, que Deus abençoe grandemente. A amizade é a mesma e continuamos para a glória de Deus, porque eu só vou parar quando Jesus mandar. Enquanto Ele não me ordenar, eu estou aqui, você querendo ou não, e receba meu abraço. E Jesus te ama grandemente. Fui, fica na paz do Senhor e vamos nos aleluiar, Sophie.